Meu irmão, se propostas, condicionamentos, se pressupõem possibilidades, quer dizer, por exemplo, de Faraó, Deus queria jogar 10 pragas, ou quantas pragas o Faraó iria exigir que Deus jogasse? Como é que fica essa situação? Sendo que é afirmado biblicamente que Deus endurece o coração de Faraó, né? Então, se condições exigem possibilidades, como é que ficam questões como essa? Deus não tem um plano nesse sentido para que essas coisas aconteçam e Ele use essas coisas? O senhor entendeu a pergunta? Sim, claro. 3 minutos. Claro. Obrigado pela pergunta. Só 3, viu? Tá bom. Sim, Deus tem um plano para isso, né? De novo, eu creio que Deus, Ele é soberano, mas não que Ele venha dirigir meticulosamente todas as ações, como Edwin Palmer, por exemplo, eu citei, que até um erro de um datilógrafo e até o pecado, Deus pré-ordenou, tornou certo, não nesse ponto. Com relação a Faraó, reverendo Ricardo, é interessante vermos que a primeira menção em Êxodo, em que tal endurecimento é mencionado, alguns dizem que é Êxodo 4, quando o próprio Deus diz que irá endurecer o seu coração, mas não é. É Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3, até para as pessoas acompanharem em casa, versículos 18 e 19, o texto bíblico diz o seguinte, Êxodo 3, 18 e 19, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel, Deus falando para Moisés, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Vem o versículo 19. Eu sei, porém, diz Deus, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma forte mão, ou por uma mão forte. Então, a primeira referência a esse recrudescimento ou endurecimento do coração de Faraó, não indica que isso partiu do próprio Deus. Deus apenas prevê, ele diz, olha, isso irá acontecer. Aí, ao longo da narrativa de Êxodo, nós temos vários tipos de textos. Alguns textos dirão, sem dúvida, que Deus endureceu o coração dele. Outros textos dirão, com um sujeito indeterminado, que o seu coração se endureceu. E outros textos ainda dirão que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Quer dizer, Deus, um sujeito indeterminado e o seu coração. Agora, quando nós falamos sobre isso, nós não devemos pressupor que Faraó fosse bonzinho. Sem dúvida alguma, ele era um sujeito mau. Quando nós lemos o prólogo de Êxodo, diz que depois da morte do Faraó, que conheceu José, surgiu um novo Faraó que não o conhecera. E que, portanto, não tinha, vamos dizer, uma certa simpatia para com os hebreus e para com o povo de Israel. Então, sem dúvida que Deus usa o coração já mau de Faraó. Em algumas situações ele contribui ou complementa tal endurecimento, mas isso não significa que anteriormente Faraó fosse bonzinho. Todos nós nascemos em pecado, como Romanos 3, 23 diz. Então, Deus simplesmente usa uma característica, um traço já presente na vida de Faraó, e por meio da sua malignidade, da sua má índole, do seu mau caráter, Deus acaba aprofundando isso em alguns momentos, não sempre conforme Êxodo, a fim de que as suas pragas, os seus milagres ocorram ao longo de todo o Êxodo. Então, sem dúvida alguma, Deus é soberano, mas o texto bíblico, na primeira menção ao endurecimento do coração de Faraó em Êxodo 3, não diz que a iniciativa partiu de Deus. Logo, a consequência óbvia no contexto é que Faraó já tinha um coração mau. Reverendo Ricardo, o senhor pode comentar. Então, meus irmãos, é isso que eu digo, que o arminianismo só troca o lugar do problema. Primeiro problema que eu vejo aí é a questão da própria fonte do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é idêntico ao nosso. A questão é que o de Deus é super. Não, a própria natureza do conhecimento de Deus é distinta, porque Deus é todo revelação. Tudo vem dele. Então, ele não olhou o que o faraó iria dizer. Senão, estou dizendo que Deus precisa consultar o próprio faraó, ainda que seja sobre aquilo que ele faria, para absorver algum conhecimento. Então, quando Paulo vai dizer com quem Deus tomou o conselho para fazer as coisas, com todo mundo. Ele tomou conselho com todo mundo, porque ele ficava olhando o que você ia fazer para decidir o que ele vai fazer aqui. Ele fica olhando como é que você é. Vem cá, de onde eu vim? Quem definiu como o pecado me afetaria? Quem disse o que é uma natureza caída e como essa natureza caída me dirige?
eu creio em tudo que o irmão falou. Só que eu somo a isso o fato de que eu não tenho como tirar Deus de trás de tudo isso. Porque senão simplesmente não existe. Ou eu estou submetendo Deus aos termos, às ideias, às coisas, à história. Eu estou submetendo Deus a tudo isso. E eu não vejo essa declaração de Deus nas Escrituras dizendo em que ele abre mão de coisas. Pelo contrário, eu vejo ele se rogando das coisas. Eu sou o Senhor, eu faço tudo como me apraz. E aí não só eu vejo a declaração do Novo Testamento, que aí é aquela questão de eu tenho uma perspectiva sendo contada em Êxodo, um ponto, e eu vejo por detrás da história em outros pontos das Escrituras. O que está por detrás da história? A mão de Deus. Deus queria humilhar os deuses egípcios, ele queria as 10 pragas. Mas ele não ficou imaginando como é que eu vou dar essas 10 pragas. Espera aí. O faraó é mau, eu vou usar isso. Eu vou usar isso. Pronto. O faraó, de alguma forma, com a sua vida, seja ela futura ou presente, forneceu a Deus agora um meio para ele fazer as coisas. É disso que o calvinismo também não aceita. Eu entendo que, obviamente, que é uma coisa dificílima. Eu entendo Armínio. Outro dia eu conversava com o irmão na validação, o irmão Jefferson, falando para ele, eu entendo Armínio plenamente. É muito difícil você aceitar os termos da predestinação. Agora, o problema é que eu não acho que eles solucionaram, e eu acho que eles estão negando as Escrituras em muitos pontos, ao invés de simplesmente se calar onde a Bíblia se cala. O calvinista é que resolveu tudo. O calvinista é alguém que fala onde a Bíblia fala e se cala onde a Bíblia se cala. Pronto.